Yuri está entrando aqui para que a gente fale sobre... Aí! Cheguei. Bom dia. Tudo bem, Marcelo? Rapaz, que barba, tá aqui também. só esse. Quarentena, né? Você esqueceu a tesoura no trabalho, foi isso? Eu tô a cara do isolamento social, tá vendo? A cara do isolamento social. Cresceu o cabelo, cresceu o bala. É sinal que eu tô cumprindo, né? É sinal que você está cumprindo. Eu trouxe aqueles aparelhos e tudo, e eu estava brincando ontem, porque eu fiz uma live com a Aniele. Ontem foi dia do julgamento, né, da federalização da Marielle, uma baita vitória para a gente, não federalizou o caso da Marielle. E a Aniele ficou me sacaneando, porque a Aniele, irmã da Marielle, ela foi minha aluna, né, no ensino médio, e ela ficava, eu te conheço desde a época que você tem cabelo. Eu falei, olha, as lives não mentem, eu tenho cabelo, porque não mostra aqui atrás, né? Então, é a minha salvação, que a imagem é só da frente, né? Então, é super tranquila. Mas ontem foi uma baita vitória, a gente conseguiu, por unanimidade. Eu estava confiante, mas a gente sempre fica... Né? 8-0, né? Todos os juízes, 8 votos favoráveis à nossa tese, à nossa defesa da não federalização da investigação da Marielle. E o que eu estava falando à noite com a Mônica, que aí eu entrei na noite para falar com a Mônica, né, é que isso nos ajuda na investigação aqui no Rio. Então, hoje eu já conversei com o delegado da Delegacia de Homicídios, que é o responsável pelo caso. Isso impulsiona também a nossa pressão para que a gente chegue no mandante. E eu estou muito confiante de que a gente possa chegar no mandante, esclarecer um caso tão grave. Mas hoje também, rapaz, várias matérias de jornais questionando assim, e a decisão do Alexandre Moraes foi legal, não foi legal? Porque o Bolsonaro disse que um dia como o de ontem jamais vai acontecer. Vale a pena a gente falar um pouco sobre isso, né? Um dia como o de ontem jamais vai acontecer. Como assim? O STF decide investigar fake news. E o STJ decide que a investigação da Marielle ficará no Rio de Janeiro, não vai ter interferência do governo federal nem da Polícia Federal. Exato. O que mais incomodou o Bolsonaro? O STJ ele não tem coragem de falar, apesar dos advogados dos criminosos que estão presos respondendo pelo homicídio ter ido lá no STJ defender a federalização, né? Mas é importante ver o seguinte, olha, o Bolsonaro estava incomodado com a decisão do Alexandre Moraes. E aí abriu um grande debate se é legal, se não é legal, se a decisão do Alexandre Moraes foi correta, se não foi correta. Você sabe que eu tenho um grupo de amigos muito queridos, que são juristas, são criminalistas, com quem eu trabalhei 200 dias em cima da questão do enfrentamento ao pacote anticrime do Moro, e eu consultei a eles. Por isso que a gente atrasou aqui um pouco, peço desculpas a você e a todo mundo. E um grande debate que a gente fez lá. A questão é o seguinte, só para esclarecer, a gente não deixar de falar sobre isso, depois a gente vai falar de Rio de Janeiro, de Petrópolis, de você. O regimento interno do STJ, o artigo 43, ele fala abertamente, e o regimento interno do STJ tem valor de lei pela Constituição, que se o Supremo ou algum juiz for atingido diretamente, tem o dever de ofício de agir. Não é um processo, é um inquérito. E por ser um inquérito, não fere o juiz de garantias, porque é um inquérito. Então, está dentro da lei. O nosso sistema jurídico, ele é acusatorial, que é o que a gente prefere, as partes, né, fazem o seu enfrentamento, o juiz só julga, mas ele tem muitos resquícios inquisitorial, onde o juiz pode proceder, né, por pedido das partes ou por ofício. Né? Isso está previsto, se não me engano, no artigo 242 do Código de Processo Penal. Você pode até discordar da medida do Alexandre, mas dizer que é ilegal ameaçar a República, falar que vai haver ruptura, aí é um desejo totalitário, autoritário, fascista que está em jogo hoje no país. Né? Falar em golpe, né? O Alexandre Moraes agiu dentro da lei. Né? O que incomoda, vamos levar para a política, né? O que incomoda é o mérito. O Bolsonaro não resiste a uma investigação de fake news. Essa é a questão central. Né? Porque ele sabe... Até porque isso vai chegar na família dele, né? Claro. O ponto central disso tudo, a coordenação desse processo, já está óbvio que chega até a família dele. Então, é um desserviço para a forma como ele conduz a política e que, inclusive, eles vão utilizar nas eleições municipais desse ano. Exatamente. Então, assim, a gente sabe o quanto eles produzem fake news.
o quanto eles o tempo inteiro produzem fake news, o quanto eles se o Bolsonaro é um governo fascista. Porque persegue a imprensa, porque persegue artistas, porque provoca censura, porque ameaça fechar o Supremo, porque ameaça fechar o Congresso, porque convive com a agressão de jornalista e silencia, porque manda jornalista calar a boca, né? Enfim, porque fala em armar Faz uma guerra cultural. civil, né? Então, assim, tem todos os perfis, né, anunciados de um regime totalitário. Né? É alguém que defende tortura, é alguém que elogia o governo militar que nós tivemos no Brasil. Então, não é dúvida, é a ditadura mais anunciada da história do planeta. É o que a gente pode ter no Brasil. Pode até não acontecer, mas ela é anunciada sistematicamente. Então, nós temos que agir contra esse processo ditatorial colocado, anunciado no Brasil, né? Por Bolsonaro e pelo seu governo. Mas tem muita coisa atípica acontecendo das decisões do Supremo. Atípico é ter Bolsonaro presidente. Atípico é ter um ministro da Educação que xinga. Tem coisas que a Constituição não previu, porque não previu ter Bolsonaro presidente. Então, essa é a questão. Tem decisões atípicas que precisam ser tomadas no momento atípico da história do Brasil. Ou alguém acha que é típico ter esse ministro da Educação. Isso é atípico. Um ministro que xinga o Supremo. A Constituição não previu que o ministro fosse xingar o Supremo. Né? Então, tem dificuldades de agir, de adaptar a Constituição a uma aberração chamada governo Bolsonaro. Essa é a questão central que está colocada. Agora, é um momento delicadíssimo, né? É um momento tenso. O Eduardo Bolsonaro, mais uma vez, ele demora a abrir a boca. É impressionante. Abriu a boca, falou merda. É impressionante. Assim, se tem algo certo, como 2 e 2 são 4, é que Eduardo Bolsonaro abriu a boca, tem crise na República. Foi assim todo o tempo. Impressionante. Ele é incapaz de participar de um debate de projeto, um debate de conteúdo, de avançar em algum tema. Ele abre a boca para provocar crise institucional. É a sua função familiar. Né? Eu gosto daquela análise de que os filhos do Bolsonaro eles representam certos traços de personalidade dele. Você olha para o Eduardo Bolsonaro, é um traço autoritário que está no pai. Você olha para o Carluxo, é um traço de transloucado que também está no pai. Você olha para o Flávio, é o traço de miliciano, bandido, que gosta da corrupção, que também está no pai. Então, essa análise psicológica do quadro também ajuda a gente. É o DNA, está muito no sangue. E na forma de fazer política, como você colocou. É um DNA muito impressionante. Agora, qual é o grande debate que a gente tem que fazer aqui? Nós estamos num ano muito decisivo de garantia da democracia. Todos os meus gestos são para defender a democracia, falando de unidade, falando da importância das eleições municipais. Você é uma figura que é da minha equipe, que eu adoro, né? Mora em Petrópolis, que é uma cidade da região serrana do Rio de Janeiro, super importante, uma cidade histórica, inclusive, com um peso histórico muito importante. Você já foi candidato a prefeito, você é pré-candidato, deixar isso claro, pela questão da legislação, que a gente tem muito respeito. Sim. Você é pré-candidato a vereador na cidade de Petrópolis. A prefeito. Você é pré-candidato a prefeito da cidade de Petrópolis. A prefeito, isso. O que enfim, eu já estou com a minha cabeça enlouquecida. Gostei dessa caneca. Mas só para te mostrar aqui a caneca que você gosta também. Boa. Mostra, é outro patamar. Patamar. Mas você é pré-candidato, que está colocado. E aí a gente... Enfim, essa eleição municipal, ela é uma eleição importante, porque, aliás, é de Petrópolis também, uma figura das mais nefastas, e que eu lembrei muito de você, quase te liguei ontem, mas é porque ontem foi o negócio da federalização, foi uma loucura. Uma das figuras, que a gente não vai falar o nome dele, mas uma das figuras que rasgou a placa da Marielle, que se elegeu em cima do ódio, é uma das figuras investigadas pelo Supremo. Né? É uma das figuras que está sendo investigadas ali pelo Supremo, ou seja... Como o Roberto Jefferson também, que tem casa aqui, historicamente, o Roberto Jefferson, que tem os seus... Passei em frente à casa, a casa que sofreu a batida da polícia, passei ontem em frente à casa. É um bairro perto da minha casa aqui, eu tive que sair para fazer doação, eu passei em frente à casa que a Polícia Federal foi cedo. Então, Petrópolis tem um pouco disso, né? Muito da história política do Brasil passa e passou por aqui. E aí eu queria que eu te ouvisse sobre a importância dessa eleição municipal.
Eu já conversei com gente de Florianópolis, nosso pré-candidato a prefeito lá em Florianópolis. Vou conversar com gente de Pernambuco, de outros lugares. Mas, óbvio, eu quero dar um peso grande ao Rio de Janeiro aqui, não só a cidade do Rio de Janeiro, mas todo o estado do Rio de Janeiro, onde a gente tem ali relevância na disputa política, e a gente tem em Petrópolis, né? Hoje, Petrópolis é administrado pelo MDB, ainda o resquício daqueles esquemas de Cabral e Pisciani, né? O prefeito é um cara muito ligado aos esquemas, né? A forma de fazer política da família Pisciani, ele se elege assim ainda. Petrópolis sofre muito com a pandemia, e você vem aí com uma pré-candidatura que vem no diálogo dessa democracia necessária para chegar nas cidades. Isso vai ser muito importante, né, Yuri? Enfim, aí queria que você falasse de você, da sua formação, né, enfim, desse projeto, com quem você está contando para fazer esse debate, sempre lembrando que é uma pré-candidatura e é um debate sobre cidade e democracia. É isso. Sim, perfeito. Marcelo, muito obrigado pelo espaço. Aprendo muito contigo diariamente. A gente fala bem cedo sobre a pandemia, todo dia a gente está em contato, e aprendo muito no mandato, com a nossa equipe, com a tua atuação parlamentar. E de fato é um momento difícil para a gente, principalmente nas cidades do interior. Antes de chegar nesse ponto, vou me apresentar. Eu sou professor de História, gestor público também, especializado em gestão de cidades. Fui candidato a prefeito nas últimas eleições, fiquei em terceiro colocado. Vim candidato a deputado estadual também, né? Caminhei junto de você aí na última eleição. Tivemos uma vitória política, um crescimento muito grande, uma das votações maiores aí do interior. Tenho 10 anos de experiência na administração pública. Eu trabalhei na Prefeitura de Petrópolis, trabalhei na Alerj, trabalhei no Senado e trabalho hoje com você na Câmara. Então, sou um cara que ama as cidades e entende que as políticas públicas municipais, de certa forma, são as mais importantes, porque são aquelas que estão na vida real. As pessoas não moram num debate abstrato de União, num debate abstrato de Estado, as pessoas moram nos municípios, e a municipalidade é aquela que vai organizar melhor os serviços públicos e vai cuidar da vida das pessoas, né? É claro que a gente vive num país que o pacto federativo é muito injusto, a União concentra muito recurso, o poder político está muito concentrado na escala federal, mas, de fato, mesmo com as prefeituras tendo suas dificuldades, é no município que a gente pode mudar as coisas. É ali que a política real está dada. Mas é o que você falou, é importante entender o quadro nacional para chegar e perceber qual é o nosso desafio nessas eleições. É uma eleição diferente de todas a que eu disputei, e vejo muito isso aqui na minha cidade, né? Você tem figuras totalmente desconhecidas, que não contribuíram com a comunidade, que não apresentam programa de cidade, mas que, por estarem alinhadas ao Bolsonaro, se sentem no direito de disputar. É claro que todo mundo tem o direito de disputar a eleição, mas não quer dizer que está preparado para isso, não quer dizer que tem algo a apresentar para a nossa cidade. Eu percebo muito isso aqui. A gente tem figuras bizarras ligadas ao bolsonarismo, ligadas ao próprio governo do Witzel também, que tem para dentro do interior esse traço autoritário. E aí a gente percebe o desafio. Só que é importante entender que, infelizmente, parte do setor progressista ainda trata o Bolsonaro só como um governo de loucos. E é o que você falou, não é bem assim. Existe uma escalada fascista e por trás disso tudo existe um programa. E as eleições municipais são uma grande oportunidade para que eles consolidem esse programa nas bases. Então, se hoje a gente vê um discurso autoritário, uma tentativa de fazer da PF uma polícia de governo, uma tentativa de fechar o STF, de fechar o Congresso, imagina esses caras no poder municipal. O que eles vão fazer, por exemplo, com uma guarda civil? Como a guarda civil vai ser orientada a cuidar da municipalidade, a cuidar dos seus cidadãos? Como é que vai ser a postura deles, ô Marcelo, com os servidores públicos? Se hoje o Paulo Guedes tem no seu programa principal a desconstrução do funcionalismo público, imagina esse bolsonarismo de cunho liberal na economia acabando com as carreiras públicas nas cidades. E aí eu estou falando que PSF não vai ter médico, estou falando que professor não vai ter estabilidade. Imagina um Weintraub da vida como secretário de educação da sua cidade. Esse cara vai perseguir professor, tudo aquilo de escola sem partido, tudo aquilo de discurso que eles usaram na eleição de 2018, de mentiras sobre o papel dos educadores, vai voltar numa escala presencial, de sala de aula, que eu e você conhecemos muito bem. Então, a juventude vai ser mais criminalizada do que nunca, os espaços públicos e culturais vão ficar cerceados. Então, o projeto do bolsonarismo,
que hoje está numa escalada autoritária, mas nos parece um pouco distante, porque fica muito na dinâmica nacional, ao se consolidar nas cidades, de fato é a consolidação de um projeto fascista. Isso é muito ruim. Você sabe, Yuri, só para completar aqui, você está tocando um ponto que é muito decisivo, né? Nós vamos ter que olhar para essas eleições municipais, não só nas capitais, né? Como um passo muito decisivo na luta contra o fascismo. Ah, mas você está exagerando na luta contra... Não estou exagerando. Leiam hoje o que os governantes estão dizendo, né? Então, o Eduardo Bolsonaro falou: a ruptura é uma questão de tempo. Não é se vai ter ou não. Isso quem diz é o filho do presidente, o deputado federal. O mesmo que já tinha falado do AI-5, o mesmo que já tinha falado que para fechar o Supremo basta um soldado, um jipe, ou alguma coisa desse tipo, né? Então, assim, são reiteradas declarações de cunho fascista, de ameaças à ordem democrática do país, né? Então, o que a gente está falando aqui é algo concreto, materializado como forma de denúncia. Então, a disputa municipal é uma disputa que nós vamos dizer o seguinte: se esse bolsonarismo vai se enraizar ou não. É disso. Eles querem ganhar o Nordeste para reeleger o Bolsonaro. Porque tem duas maneiras dessa democracia ser esfacelada. É um golpe bem sucedido, né? Se o Bolsonaro conseguir. Para isso, ele tenta o apoio dos generais. O general Heleno hoje disse que é uma bobagem, negócio de intervenção militar. É bom ele dizer isso, mas é o general Heleno, é o mesmo que tinha falado outras coisas que a gente não pode concordar. Mas, assim, ele, de um lado, ele tem lá a base militar do alto generalato, do outro lado, né, ele tem essas relações muito profundas com milícia, que é o Flávio Bolsonaro, que nós tem um histórico que eu já falei em vários lugares. Por outro lado, ele tem inúmeros projetos da sua base no Congresso de armamento. A ideia é arma a sociedade, porque depois você pode ter, inclusive, uma ditadura civil, como a gente teve na Bolívia, né? Você segura as forças policiais, você segura as forças do Estado e deixa as milícias políticas, acampamentos 300. É só ver as declarações dessas pessoas que estão indo para a rua. As ameaças que fazem os ministros, as ameaças que fazem o Congresso, são pessoas violentas. São essas pessoas que ele quer armar. Ele quer armar para que inimigo político seja morto na rua por milícias políticas. Então é muito grave o que a gente está falando. É muito grave esse momento. Não dá para aliviar, não dá para achar que é mais ou menos. Ah, deve ser da boca para fora. Não, não é. Essas pessoas estão fazendo treinamento militar, ele quer armar essas pessoas. Essas pessoas são... Nós já tivemos em Porto Alegre um cara enorme, de quase 2 metros, dando um tapa na cara de uma professora. Nós tivemos agressões a jornalistas em Brasília. Nós temos inúmeros casos de violência física. Essa violência física numa sociedade armada vira mais... É outra escala. É outra escala. É muito grave tudo isso que a gente está dizendo. Então, Yuri, essa disputa municipal é não deixar esse tipo de prática política enraizar, capilarizar no país. Por isso que é tão importante dar atenção, né, à eleição de vereadores, à eleição de prefeitos, de todas as nossas cidades. Onde você tiver, se envolver no debate municipal, buscando a unidade do campo democrático. Isso é muito importante, né? O meu gesto, inclusive, no Rio de Janeiro, foi dizer o seguinte: olha, eu, como pré-candidato, pedi a unidade, parece que eu quero uma unidade para me apoiar. Né? Então, eu preciso tomar um gesto para dizer que a unidade que eu estou pedindo não é um projeto pessoal, é um projeto político coletivo e eu abro mão do projeto pessoal. É um gesto para ser melhor compreendido. Falando, se não tiver unidade política no Brasil inteiro, né, de Porto Alegre a todas as cidades do Acre, todas as cidades do Amazonas, todas as cidades do 5.570 municípios brasileiros. Não é só na capital, inclusive. Oi? São 5.570 municípios brasileiros. Aonde tiver chance de unidade, vamos ter que ter unidade. Não tem essa. E hoje, quando você olha, está muito dividido. Em todas as grandes cidades, tem 3, 4 candidatos do campo democrático. Isso é uma tragédia. Porque tem duas maneiras dessa democracia ser fragilizada. Uma delas é o golpe. Eles realmente provocarem uma ruptura e conseguirem, com apoio de forças de polícia militar, enfim, se eles conseguem romper com isso. Por isso, o debate com os governadores é tão importante, né? O Bolsonaro tenta fragilizar esses governadores, porque o Bolsonaro quer ser a voz que comanda as polícias militares, inclusive. Então tem um ar aí muito preocupante de uma força violenta policial, né? Se esse golpe for consolidado, a democracia vai custar caro para a gente, porque ele é um líder fanático de extrema-direita que tem apoio popular, né?
A outra é se ele consegue enraizar por vários municípios a forma dele fazer política, a violência política com que ele se estabelece no governo federal, e ele ganha a eleição de 2022. Sim. Se ele ganha a eleição de 2022 ganhando boa parte das cidades brasileiras, a nossa democracia vai estar muito ameaçada, porque pelo processo democrático eleitoral, a gente vai estar legitimando um governo fascista. Exatamente. Isso é uma tragédia muito grande. Por isso a unidade do campo democrático é tão importante. A unidade do campo democrático tem que ser chamada sobre a responsabilidade que nós temos sobre a democracia. Por isso que os nossos quadros têm que buscar na eleição municipal unidade programática. Qual é o melhor programa para Petrópolis? O que Petrópolis precisa na saúde, no emprego? Petrópolis, eu andei com Petrópolis com você antes da pandemia, no processo eleitoral, e eu vi, né, o comércio de Petrópolis, que é muito a Rua Tereza, você foi comigo na Rua Tereza. Eu fui na Rua Tereza, que é claquinha do Rio de Janeiro. Já ouviu falar? Na minha infância, eu lembro de minha mãe, enfim, minha tia, irem para a Rua Tereza para comprar casaco, comprar roupas, para vender em outros lugares. Há uma tradição. A maioria das lojas de roupa fechadas, é desemprego das pessoas, o que vai ser bom para a cidade e é o melhor caminho para derrotar o fascismo. Com certeza. É disso que a gente está falando. Né? E esse ponto que você toca é importante, porque é um pouco do que eu tenho debatido até com companheiros e companheiras que serão candidatos aqui na região. Né? Areal, Teresópolis, São José, Friburgo, Paraíba do Sul, Três Rios. Petrópolis acaba sendo um polo econômico, já que é a 8ª economia do Estado. Como você falou, tem esse cunho histórico. E é importante falar que não é só um cunho histórico imperial, é um cunho histórico de luta de classe operária. A gente teve aqui no início do século passado várias fábricas têxteis, no qual o próprio Luiz Carlos Prestes falava que se a gente tivesse a luta de Petrópolis repetida em outros lugares do Brasil, com certeza a classe operária iria prosperar, ia vencer mais. Então, apesar de ter esse ar provinciano, que a nossa cidade acaba tendo por conta da relação com o Império, a gente teve muita luta de classe trabalhadora aqui, de operário. Mas, enfim, eu falo muito para essas pessoas que estão aqui na nossa região de que a oportunidade que nós temos na eleição municipal é de trazer justamente o que você falou, para um programa de cidade. Ao invés de eu discutir com um candidato bolsonarista que a mamadeira, como eles discutiram em 2018, ou discutir se o Bolsonaro é o grande líder do país, se o Bolsonaro está lutando contra aqui, vai ter para o Vale do Carangola, qual vai ser a política que o candidato da direita vai pensar para além do centro histórico. Então, a chance do debate municipal nos dá essa perspectiva de ganhar deles com muita política. E que justamente estão essas propostas para a vida das pessoas. E aí é o problema deles, o Marcelo. Se a gente entrar numa onda de, na eleição municipal, fazer um replay de 2018, que era um debate totalmente despolitizado, nós vamos perder. De grandes valores, que é de afirmar a democracia, os princípios republicanos. Só que isso pode se dar com esse programa de políticas públicas. Então, aqui para nós em Petrópolis, e isso a gente tem construído no PSOL, tem conversado com outros partidos de esquerda, com o movimento social, sindical, associação de moradores, a gente tem apontado alguns caminhos. E são caminhos que eu sei que são comuns para essas eleições que vão acontecer por todo o Brasil. Quer entender assim, como é que vai ser a gestão dos serviços públicos? A gente vai querer o transporte público na mão dessa máfia das empresas de ônibus? Você, na LERJ, lutou muito contra a FETransport, que coordena aí essas empresas de ônibus no Rio de Janeiro. O interior está sendo sobrecarregado com passagens altíssimas. Em Petrópolis, a gente paga R$ 4,40 de passagem de tarifa de ônibus para andar um curto... pouco espaço territorial. Pouco pedaço, a cidade é pequena, sabe? Você consegue atravessar a cidade rápido. Então, como é que a gente consegue apresentar para a população uma alternativa de transporte público que não seja refém desses interesses mafiosos? Isso somos nós do campo progressista que estamos preocupados. É a gente que está do lado do trabalhador que anda de ônibus. Não é essa direita. A primeira coisa que o candidato bolsonarista, dos que estão colocados aqui na cidade, vão querer fazer é sentar com o empresário de ônibus e continuar vendendo os trabalhadores e a passagem. A gente não, nós estamos do lado do rodoviário. Eu estou lá em porta de garagem, direto com eles. Eu estou do lado das pessoas que estão aí com ônibus que não chega até o final da sua rua, porque para a empresa de ônibus não vale a pena cumprir o trajeto todo. Então é isso, é uma possibilidade que a gente tem de trazer o debate para onde a gente é bom, que é modo de governar.
que é pensar o futuro da vida das pessoas. E eu fico muito preocupado que a esquerda, às vezes, não consegue perceber isso, né? A gente tinha nos anos 80, 90, o modo petista de governar. Você lembra disso? Claro. Que eram Começa experiências em Porto como... Alegre e depois se espalha por vários lugares. É Falava isso, do orçamento orçamento participativo. participativo. A Erundina em São Paulo, fazendo até o debate da tarifa zero, diminuir a passagem, botar de graça em alguns momentos. Você tinha muita política de cultura, muita política de educação. E parece, né, que aí é um processo normal da história A brasileira. Erundina que teve como secretário de Educação Paulo Freire. Olha o nível do debate. É isso. O Cortella Portela, foi secretário da Erundina na gestão municipal. E essas experiências consolidaram um programa de país que depois o PT, junto do campo democrático, foi defender a nível nacional. E me parece que desde essa experiência do modo petista, a gente não teve, na esquerda, formas e programas para as cidades que tenham pontos em comum para a gente reproduzir nas experiências por todo o Brasil. E eu acho que essa é uma oportunidade agora. É claro que existem desafios, eles vão tentar fazer de tudo para tirar a discussão dessa política positiva, dessa política do sentido clássico, né? Das questões da polis, da vida comum. É óbvio que eles vão vir para isso, vão para o caminho da fake news, como você falou, da criminalização, mas a gente tem que fazer um esforço para puxar essa política para esse campo, que é o campo que vai nos conectar com as pessoas e com as realidades. Enquanto eu estou aí lutando ao lado das pessoas que moram na minha cidade, só saio de casa para ir no supermercado, gravar aula ou fazer doação, mas estou aí ajudando as famílias. O candidato bolsonarista da cidade, Marcelo, está criticando comunidade, tá? Sabe? Ele trata de forma horrível, menospreza os moradores. Então, eu tenho que ter a capacidade, como pré-candidato, mostrar isso para as pessoas. É o caminho que a gente tem que seguir, não tem jeito. Claro. Não, eu já andei por Petrópolis com você, andei pelas ruas de Petrópolis com você, eu vejo quando você passa pelo comércio, que você cumprimenta cada vendedor, que você sabe o nome, né, que você vai nas escolas, que você conhece os professores, que você conhece os jornalistas da cidade que te respeitam, que você para no ponto de ônibus, você sabe qual é o drama daquele motorista de ônibus. Então, assim, eu tenho muito orgulho de caminhar do teu lado, de ver como é que você faz uma política que eu acredito. Então, é muito importante que a gente estimule novas lideranças, né? Claro que sim. É importante que entre em campo uma garotada que vá representar a boa política, porque a amostra política é a vitória do fascismo, né? O Bolsonaro não ganha uma eleição porque ele era antipetista, ele ganha uma eleição porque ele nega a política e ele quer governar negando a política de forma autoritária. Olha o risco que é. Olha o que a gente está sofrendo com essa pandemia por ter Bolsonaro presidente. Se fosse só a pandemia, já seria grave. Mas nós temos uma pandemia que sequer temos ministro da saúde. Sequer temos ministro da saúde. Então, é um governo tirânico que não liga para a vida das pessoas, que ainda tem um projeto liberal de Estado mínimo no momento que a gente precisa do Estado para gerar recursos, para gerar renda, para gerar emprego. Eles vão insistir com uma pauta de um Estado neoliberal, eles vão insistir com uma pauta de Estado mínimo, porque essa é a cabeça do Guedes. Então, Bolsonaro, por um lado, tem um aspecto militar, centralizador, autoritário, que persegue as liberdades, por outro, tem um Estado mínimo elitista que defende os interesses de uma elite. Então, é uma tragédia, no momento de pandemia, que a gente tem pela frente. Então, nos cabe, né, como eu sempre insisto em dizer que a luta política é pedagógica, ela é pedagógica também na formação de pessoas. Marielle trabalhou comigo 10 anos, foi formada dentro do mandato. A Renata Souza trabalhou comigo 10 anos, foi formada dentro do mandato. O Flávio Serafini trabalhou comigo 10 anos, ou um pouco menos, mas, enfim, só saiu para ser eleito deputado estadual e foi formado ali dentro do mandato e até antes. Então, assim, a gente sempre teve como forma de fazer política uma ação mais pedagógica de formação de novos quadros que disputam novas políticas, né? A melhor maneira de derrotar o fascismo vai ser apresentando um projeto que signifique algo para a vida das pessoas. Nós não vamos derrotar Bolsonaro numa disputa de líderes. Não é quem é o líder que é melhor do que quem. É qual é o projeto que faz mais sentido para as pessoas, né? E você está num quadro muito importante, numa cidade muito importante, que é Petrópolis. Você sabe que você pode contar muitíssimo comigo, acho que é um trabalho de formação muito importante, de grande debate de base, ouvir a sociedade, construir um programa, né, que possa ser um programa que o morador de Petrópolis olhe para aquilo e fale assim, é isso que eu preciso, e eu não preciso desse maluco, né, falando coisas que não fazem o menor sentido para a vida da cidade. Porque essa eleição municipal ela vai ser uma eleição efeito pandemia. A vida das pessoas vai estar muito massacrada, né? Todo mundo vai ter perdido alguém próximo, né?
lamentavelmente. É esse o quadro que se coloca hoje. Então, Desemprego vai ter que também, ter muita sensibilidade, muito respeito à vida das pessoas, ao drama que a sociedade vai estar vivendo. Eu acho que você tem essa sensibilidade de sobra e é muito importante saber que você está com essa vontade aí. Então, é isso. É o que você colocou muito bem. A pandemia ela vem para expor problemas que já existiam na vida das pessoas. Ela eleva isso a um outro nível e a gente percebe que tem um depois da pandemia também. O novo normal que chamam vai ser diferente para todo mundo e a vida vai cobrar uma conta. Famílias vão perder familiares, alguns já perderam. Isso vai continuar. Você vai ter uma crise social muito grande, trabalhadores e trabalhadoras que não estão conseguindo se sustentar. Infelizmente, Marcelo, na minha cidade tem pouquíssima proteção social. O prefeito não pensou uma política de dar segurança alimentar para todas as famílias, não chamou os pequenos comerciantes, que nada mais são do que trabalhadores que possuem um pequeno negócio. O pequeno comerciante não é aquele grande empresário que não está nem aí para o trabalhador. Não, estou falando daquele negócio de família, a padaria, o açougue, a pequena loja. O prefeito não teve essa sensibilidade de chamar essas pessoas para conversar. E aí está tentando forçar agora uma reabertura que ele chama de gradual, mas que é muito atabalhoada, porque a cidade ainda está na curva de ascensão. A gente percebe que não vai ter jeito, não vai dar conta se continuar dessa forma. Ao invés de discutir um lockdown de uma semana... Exato, exatamente. Aqui, por enquanto, o leito de UTI ainda está num percentual controlável, está em torno de 50%. Mas o número de casos ele aumenta 40%, 50% por semana. O número de óbitos quase que dobrou de semana passada para essa. Então, Petrópolis não está numa situação boa. E ele propõe uma reabertura no momento que ele tinha que ter mais rigidez. Ao invés de fechar para garantir essa semana e daqui a 2 semanas ter o efeito positivo, ele vai já, com pressão da Firjan, com pressão dos grandes donos de imóveis, abrir o comércio de qualquer forma. E abrir o comércio, Marcelo, não quer dizer que as pessoas vão consumir. Não quer dizer que você vai salvar os negócios. É abrir de forma... É só para as pessoas acharem que está tudo funcionando. E não é assim. Não vai dar jeito na economia. Qualquer medida tomada agora, irresponsável em relação à saúde pública, vai ter um efeito daqui a 10 dias, daqui a 15 dias. Exatamente. Então ele está propondo esse tipo de política, que foi o que você falou, é uma figura ligada à antiga política, do Cabral, do Pezão, do Pisciani. Então você percebe que no interior você, além de ter que lutar contra o fascismo, ainda possui essas figuras da velha política, que na hora de um debate mais ideológico, de um debate mais histórico, como o que a gente está vivendo, tende a ir para o lado da direita. Essas figuras clássicas da política do interior, os pequenos coronéis que fazem a política na base do dinheiro, tocam a vida dessa forma, eles não vão vir para o nosso lado, eles vão ir para o lado da direita, porque é isso, é o que está em ascensão. O prefeito votou no Bolsonaro, não tenho dúvida disso, ele já falou para várias pessoas que eu conheço que ele votou no Bolsonaro, e tenho certeza que vai votar de novo na próxima eleição. E se eu for para o segundo turno, eu e Yuri, do PSOL, ligado ao Marcelo Freixo, com um programa radical de cidade, com as pessoas que me acompanham, movimento sindical, associação de moradores, coletivo de juventude, educação popular, se eu for contra o atual prefeito, eu não tenho dúvidas que os bolsonaristas vão apoiar o atual prefeito. É óbvio, eu nem quero o apoio dos bolsonaristas. E se for eu contra os bolsonaristas, se formos nós do campo democrático contra os bolsonaristas, o atual prefeito vai apoiar a direita. Então, aqui tem 2 turnos, né? Então, é um desafio histórico que a gente vive, no qual a gente tem que ter a consciência de apresentar um programa para a vida das pessoas, politizar ao máximo. É o único caminho. Você está coberto de razão. E é isso. Isso se faz... A gente tem muito respeito ao isolamento, porque a gente tem respeito à ciência e respeito à vida das pessoas. É por isso que a gente está falando. Mas a gente não está deixando de trabalhar e não está deixando de lutar, muito pelo contrário. Yuri, parabéns por tudo, parabéns por essa, apesar de muito jovem, ter uma história tão bonita e tão consolidada pelos caminhos que a gente acredita. Tamo junto. Tamo junto, Marcelo. Quem puder acompanhar aí minha página, ver como é que está a situação de Petrópolis e região serrana, só seguir. E te admiro muito. Fala aí qual é a página, qual é o Instagram. Fala pra o Yuri Moura RJ. Eu lanço dados, boas práticas todo dia. Yuri Moura RJ, só seguir. Tô lá no Facebook também, Yuri Moura. E tô contigo aí. Aprendo demais com você. Me espelho bastante nessa tua trajetória, na atuação que a gente faz no mandato em Brasília. E com essa tua percepção, com essa tua sensibilidade de olhar para a cidade. Não é à toa que criou Nós pelo Rio. A gente consegue articular aí várias figuras por todo o estado do Rio de Janeiro. Não é à toa que está tendo esse papel agora de convocar unidades
por todo o nosso território, pensando aí o papel das eleições, e tenho certeza de que nunca foi fácil para a esquerda, Marcelo. A gente, como historiador, sabe muito bem disso, que nunca foi fácil. Mas a única chance que a gente tem é se organizando, é dando a mão para os nossos e fazendo a luta do lado certo. E isso a gente está fazendo. Um beijo para todo mundo que acompanhou. Você é um